Eu não sei se é impressão minha, mas desde que o anime da Ayla, o anime da russa, mais conhecido assim, estreou e apareceram algumas personagens secundárias, muita gente tem preferido essas personagens secundárias em relação à protagonista. E é muito comum, e está se a tornar até mais comum do que é normal, personagens femininas secundárias se tornarem mais interessantes, mais chamativas e muito mais shippáveis com o protagonista do que com a heroína principal. E hoje eu quero apresentar aqui para vocês a minha opinião sobre tudo isso. Olá, viciados! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos ao canal Viciados em Histórias e ao quadro do Desabafo do Viciado. E hoje eu estou aqui para falar porque que eu acho que personagens secundárias femininas são melhores que as heroínas. Primeiro ponto é o carisma. Eu não sei por que raios é que os criadores tendem a dar mais carisma para as suas personagens femininas secundárias, porque é quase que de modo geral que as obras de romance ou de comédia romântica ou até mesmo de algum drama, boa parte das personagens secundárias femininas que entram ao decorrer da série, elas acabam conquistando o público muito mais facilmente do que a heroína principal. E isso, claro, não é uma regra que todos os animes são assim, mas com o decorrer dos anos tem se tornado uma coisa muito comum. Você quer um exemplo claro? Temos a Mimosa e a Noelle do anime Black Clover. Muita gente deixou de gostar da Noelle ou deixou de achar ela shippável com Asta para colocar a Mimosa. E isso é até hoje. Por quê? Porque além da Mimosa ter aí um respeito, se eu posso assim dizer, um respeito dos grandes, ela é uma personagem que dá aquela sensação de princesa indefesa, que precisa do cavaleiro branco de armadura reluzente para ser salva, e isso acaba chamando muito mais atenção do que uma tsundere que não consegue se decidir se gosta ou não gosta do personagem. Mas ainda assim, o carisma que as personagens secundárias apresentam torna-se algo muito recorrente e cativa muito mais facilmente o público. E isso é uma coisa que tem acontecido com muita frequência, e se você for notar, muitos animes que estão a vir agora têm absorvido muito disso. Tanto que eu estou a falar, o anime da russa está aí para confirmar. Muita gente não gosta da protagonista ou acha ela uma personagem muito chata e preferem as outras que vêm, no caso a irmã do protagonista, a irmã da própria heroína principal. Consideram elas muito mais carismáticas, interessantes e têm uma interação melhor com o protagonista do que a própria heroína principal. O segundo motivo, eu acho que não preciso ir muito longe, o design. Muitas heroínas principais têm designs às vezes um pouco genéricos, se eu posso assim dizer. Você pode ir para uma playlist de personagens heroínas principais femininas, no caso são femininas mesmo, elas muitas das vezes apresentam o mesmo design. Se não apresentam o mesmo design, apresentam quase que a mesma personalidade. E eu às vezes conecto muito o design com a personalidade. Basta eu olhar o design da personagem, já presumo que ela vai agir assim. Se o design não a condena, é a própria personalidade que vai condenar. Isso é uma coisa terrível. É uma coisa que faz com que você não queira nem sequer saber da personagem principal e se foque mais na secundária, opcional, se podemos assim dizer, não é? As personagens femininas secundárias, elas acabam tendo um design, às vezes, muito mais bem trabalhado do que a sua principal responsável, no caso, a protagonista principal. Um exemplo bem claro é Kaguya-sama. Kaguya-sama, por mais que a Kaguya, a Shinomiya, tenha um design ok, eu acho o design dela bem normal, não podemos dizer o mesmo das outras personagens femininas. No caso, a Fujimiya, ou até mesmo a guarda-costas dela, elas têm um design um pouquinho mais chamativo, têm um brilho muito mais intenso. É claro, todas elas têm um design muito diferenciado, mas a personalidade também pesa. E então, fazendo com que a personalidade se torne algo que sucede o design, pode muito bem pesar na qualidade da própria personagem, fazendo com que a protagonista perca muita rede em relação à secundária. Eu acho que o terceiro e provável último motivo que eu vou apresentar aqui no vídeo, se vocês tiverem mais, só deixar na descrição, é o tempo de tela. Meu Deus! Tem anime que a protagonista tem um tempo de tela
consideravelmente igual ou inferior à personagem secundária, porque o público acaba gostando tanto da secundária que às vezes o decorrer da obra gira em torno dessa mesma secundária. Às vezes os responsáveis do estúdio de animação veem que no ranking de personagens femininas populares da série, as secundárias acabam tendo muito mais destaque a nível de popularidade do que a principal. Então, o que acontece? Como eles querem lucrar, eles acabam estendendo a presença daquela personagem muito mais do que se deve ser. Tanto que às vezes nas obras originais, no caso mangás, essa personagem nem aparece tanto quanto aparece no anime. E isso é um dos principais motivos que faz com que a protagonista acabe sendo cada vez mais esquecida e deixada de lado. Não que eu esteja a criticar de todo, mas nós temos que ver que a obra gira em torno de um protagonista masculino principal e uma protagonista feminina principal. Os dois foram escritos e feitos para ficarem juntos, mas existem algumas barreiras que acabam se intrometendo muito nessa situação. E um ponto é mesmo esse, o tempo de tela que a secundária recebe. Ela acaba tendo tantas interações com o protagonista, acaba tendo um tempo de tela e um background muito mais carismático e profundo do que da principal, que afasta a protagonista feminina cada vez mais do seu público, e a secundária começa a ganhar cada vez mais o papel de protagonista, o que faz com que muitas das vezes as pessoas, quando veem o final da obra, digam: ah, caraças, eu queria que ele ficasse com a X, eu queria que ele ficasse com a Y, porque esta protagonista é uma porcaria, esta protagonista não tem atitude, esta protagonista isto, esta protagonista aquilo. Então, tudo isso aglomerado torna a obra tendo aquele dito final ruim. E com certeza já vi muitas que acabam tendo esse mesmo lado. Eu digo que os criadores são responsáveis por as suas próprias personagens principais femininas não terem o destaque merecido. Eu acredito que é bom a obra ter uma variância de outros personagens, outras gamas, que tenham desenvolvimento, que tenham um background tão chamativo quanto os outros, mas que não percam de vista a personagem principal. Ou o personagem principal, porque esse caso também pode aplicar-se aos personagens masculinos, mas eu refiro mais aos femininos. Eles devem ter um equilíbrio, um balanceamento, que a protagonista não fique ofuscada e que a secundária não seja substituta, para que assim a obra tenha o máximo de equilíbrio. Não é proibido você gostar mais da secundária do que da protagonista. Isso é bem comum. Existem muitas obras que eu também já fui assim, mas elas tinham um bom equilíbrio. Eu não detestava e nem queria que a protagonista ficasse lá na casa do tio Joaquim. Mas que as obras atualmente estão a focar demasiado as suas atenções e backgrounds nas secundárias é quase que uma realidade. E eu não gostaria nada que continuasse assim. Porque depois, quando você vir que aquela que você quer tanto que fique com o protagonista, não fica com ele, vai bater aquela frustração. Um anime muito, muito, muito referencioso que eu posso dar para todos vocês, peço desculpa, é o anime das gêmeas, o anime das quintuplas. Meu Deus do céu! Esse foi o maior trap que eu já vi na minha vida. Porque a razão final, para quem viu o anime, para quem viu o filme, sabe do que eu tô aqui a falar. E eu não vou entrar nesse detalhe porque o vídeo vai bater mais de 4 horas se eu tiver que reclamar desse final. Então ficamos por aqui. Meu veredito é: criadores, se controlem com as vossas personagens femininas secundárias, dê-lhes papel, dê-lhes background, mas não as façam substituir a protagonista, a menos que esse não seja o vosso plano. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui. Deixa aí nos comentários o que é que você achou do vídeo, se você concorda ou discorda com aquilo que eu trouxe aqui. E pessoal, eu reparei que 96% das pessoas que se inscrevem aqui, das pessoas que assistem até os meus vídeos, não são inscritos. São pessoas que vêm, gostam e vão embora. Nem um like deixa. Então, por favor, se você gostou daquilo que eu trouxe aqui, do conteúdo de qualidade, baixa aí rapidinho, deixa o like, deixa o teu comentário, assista o vídeo até o fim, que isso me ajuda muito, traz um engajamento maior para o canal e faz com que eu perceba, e a plataforma também, que vocês estão a gostar do conteúdo. E bom, se você é angolano, está à procura de jogos
de última geração, de consoles mais populares da atualidade, vem para a GameShop. Aqui você vai encontrar muitos materiais relacionados a isso. E se você usar o meu cupom BEL14, você vai ter até 10% de desconto em todos os jogos da loja. Então aproveite esse material de qualidade. E eu espero ver-vos a todos da próxima, meus caros.